muitas pessoas são trazidas de lá para conversarem conosco no mediúnico, né? E na sua grande maioria não sabiam que desencarnaram. Outros relatam que já sabiam, mas que estavam ali há muito tempo, não sabiam para onde ir. Mas todas relatam o seguinte: recebemos uma visita de um grupo que sempre vem nos convidar para ir para um lugar melhor. E a casa espírita nada mais é que um pronto-socorro espiritual. Nós só vemos isso aqui, para os que não têm a visão, né, dupla. Mas para os que têm, sabem que acima de nós existe um hospital espiritual. E o que fica disso? Nós nunca somos desamparados por esse Pai amoroso. Por mais rebeldes, por mais pródigos nós possamos ser, nós nunca somos desamparados por esse Pai. Nós é que por vezes insistimos em nos desconectar dele, achando que sabemos tudo, achando que nós entendemos muito da vida, quando na verdade somos adolescentes rebeldes, independentemente da nossa idade física. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Então, a nossa exposição hoje fica por conta do nosso irmão Cristiano Valdrigues, da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade, que vai nos falar sobre a parábola do filho pródigo. Muito boa noite a todos. Então, viemos falar sobre essa parábola muito interessante, e sobre mais umas duas que foram contadas em conjunto com ela, porque nós precisamos entender o contexto geral da situação, né? Então assim, primeiro, sempre que Jesus contava uma parábola, ele falava para as pessoas da época. Então, se nós tentarmos interpretá-la, né, dependendo da parábola, com o olhar de hoje fica um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Então eu convido todos vocês a voltarem 2000 anos no tempo, lá na Palestina antiga, né? No primeiro século da Era Moderna, no primeiro século depois de Jesus, ou enquanto Jesus ainda estava aqui conosco, né? Primeiro, nós temos que lembrar que era um povo muito simples, muito humilde, muito pobre mesmo, né? Na sua grande maioria. A sua grande maioria eram agricultores, pescadores, os que conduzem os rebanhos, pastores, né? As mulheres invariavelmente eram cuidadoras do lar, né? Eram donas de casa, cuidavam dos filhos e moravam no deserto, um lugar escasso de recursos, quente, né? Muito seco. Então tudo isso, a vida não era simples, né? A comunicação ela se dava apenas de forma verbal. Muitos poucos escreviam, sabiam ler e escrever. Não havia transporte público, não havia previdência, não havia absolutamente nada dos recursos que nós conhecemos hoje. Haveria, no máximo, uma feirinha no centro do vilarejo, ali onde talvez os pescadores, dependendo, né, se era uma região, se a aldeia em questão era à beira de um lago, né, ou onde algum produto agrícola poderia ser vendido, o dinheiro mesmo já era uma coisa muito escassa, na grande maioria dos casos era trocas, né, ou de favores, ou de mercadorias, enfim. Então era um contexto extremamente diferente do que nós vivemos hoje. Então, neste dia especificamente, Jesus conta 3 parábolas, porque havia uma diversidade de pessoas na plateia, por assim dizer, né? Então ele conta a parábola da ovelha desgarrada, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que alguns contestam, né, se é do filho pródigo, alguns chamam dos 2 filhos. É que o filho pródigo ele toma um certo destaque, mas nós sabemos também que é bem interessante observarmos o outro irmão, porque o outro irmão, o irmão mais velho, ele é o símbolo dos religiosos. E aí fica interessante, né? Porque se nós buscamos, de alguma forma, o conhecimento religioso, seja na casa espírita, na igreja, onde quer que seja, talvez nós possamos vir a nos enquadrar. E em toda a história de Jesus, penso eu, que nós somos algum daqueles personagens. E eu acho que é interessante nós trazermos para nós essa reflexão. Mas então eu vou tentar ser o mais breve possível na leitura aqui. Eu vou trazer o texto para ficar mais claro, né? Então eu convido mais uma vez para que nós entremos há 2000 anos atrás, né? Lá no deserto da Palestina. A parábola da ovelha desgarrada. Então, assim, o que acontece, né? Como o público era bem amplo, assim, diz assim,
Aproximavam-se de Jesus toda espécie de publicanos e pecadores para o ouvir. Murmuravam então disso os fariseus e os escribas, os religiosos, né? Dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Interessante, né? Mas aí, Jesus faz a seguinte proposta. A primeira palavra, por que então assim, porque se daqui a pouco eu pego um determinado grupo de pessoas e falo sobre algo que não é da sua realidade, vai ficar difícil para eles entenderem. Então, na primeira parábola, Jesus vai falar para os pastores, para as pessoas que conheciam a vida no campo. Ao que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: se um de vós possuir 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no deserto e vai ao encalço da que se perdeu, até a encontrar? E tendo-a encontrado, põe-na nos ombros, cheio de alegria. E de volta a casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se perdera. Digo-vos que, do mesmo modo, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que já não necessitam de conversão. Legal até aqui? Agora, Jesus vai falar para as donas de casa, para as mulheres da época. E depois a gente vai tentar entender por quê. Porque na parábola não fica exatamente claro. Ou se uma mulher possui 10 dracmas e perder uma, dracma era um dinheiro. E se perder uma, não acende a candeia, não varre a casa e procura com afinco até encontrá-la, e tendo encontrado a dracma, convoca suas amigas e vizinhas, dizendo: congratulai-vos comigo, porque achei a dracma que se perdera. Do mesmo modo, digo-vos eu, haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que se converte. A dracma, ela equivaleria a 1 centavo. Aí a gente pode se perguntar assim, mas por que tanto trabalho por 1 centavo, né? Diz Haroldo que um pesquisador, agora não vou lembrar o nome, mas que ele descobriu que as mulheres na época pegavam as 10 dracmas e faziam um colar. Lembra que nós falamos inicialmente que os recursos eram extremamente curtos, rasos, assim, não tinha muitas possibilidades. Então pegavam-se 10 moedinhas de 1 centavo e faziam um colar, mas tinham que ter 10, não podia ser 9. Mas isso é tudo uma... Então agora Jesus fala para as mulheres. Primeiro ele fala para o pessoal do campo e depois para as mulheres. Agora Jesus vai falar para todos nós, para todas as pessoas, mas em específico para os religiosos. Então ele prosseguiu. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais novo deles ao pai: pai, dá-me um quinhão dos bens que me toca. Ao que ele respondeu, repartiu os bens. O pai pegou e repartiu os bens e deu para os filhos, né? Para o filho mais novo. Passados poucos dias, o filho mais moço juntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Aí esbanjou a sua fortuna numa vida dissoluta. Dissoluta é quando, assim, sem parâmetro moral, sem se importar com o amanhã. O que importa é o hoje, eu vou fazer o que me der na cabeça, não me importo com nada. Isso seria ser dissoluto. Depois de tudo dissipado, gastou todo o dinheiro, né? Sobreveio uma grande fome àquele país, e ele começou a sofrer necessidades naquela terra. Retirou-se então e se pôs ao serviço para um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos para apacentar porcos, cuidar dos porcos, né? Ansiava ele por encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Então, entrou em si, guardem isso, tá? Entrou em si e disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, lembrem disso, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me tão somente como um dos teus trabalhadores. Levantou-se, pois, e foi em busca de seu pai. O pai avistou-o de longe. Movido de compaixão,
correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, ordenou a seus servos: depressa, trazei a melhor veste e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e um calçado nos pés. Buscai também um novilho gordo e carneai-o. Comamos e celebremos um festim, porque este meu filho estava morto e ressuscitou. Andava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o festim. Entre mentes, estava o filho mais velho no campo. Quando voltou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? Respondeu-lhe ele: chegou teu irmão, e teu pai mandou carnear o novilho gordo, porque o recebeu são e salvo. Indignou-se ele, e não quis entrar. Saiu então o pai e procurou persuadi-lo. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, e nunca transgredi nenhum mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para eu me banquetear com os meus amigos. Mas, logo que chegou esse teu filho, que dissipou os teus bens com meretrizes, lhe mandaste carnear o novilho gordo. Meu filho, tornou-lhe o pai, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas não poderíamos deixar de celebrar um festim e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, andava perdido e foi encontrado. Muito bem. Vamos tentar entender os personagens dessa história. Podemos começar, assim, pelo filho pródigo. Quem é o filho pródigo? Prodigalidade também é gastar sem limite, né? Mais ou menos isso. O filho pródigo simboliza todo aquele que em algum momento optou por não seguir o caminho do pai. O que é o caminho do pai? Bom, o pai da história vocês já deduziram que é Deus, né? Então, sempre que nós, inclusive, o Emmanuel, agora não vou citar a obra, mas ele diz mais ou menos assim, perguntado, inquirido, né, sobre o que seria o mal. Se Deus é a providência divina, a sabedoria suprema, né, do universo, sabemos que ele não criou o mal. Ele criou, o natural é ser bom. O natural é fazer o bem, é fazer a vontade do Pai. Mas quando que o mal acontece, então? O mal acontece quando nós entendemos que nós sabemos mais que o Pai. Quando nós entendemos que não precisamos do Pai. Quando nós entendemos que sabemos de tudo. Que podemos tomar conta da nossa vida pela nossa cabeça, por assim dizer. Me lembra, agora estou me lembrando, né? Tenho filho adolescente e já fui adolescente. E parece o comportamento do adolescente, né? Ali pelos 13 anos, assim, mais ou menos, assim, eu vou falar por mim, né? Já faz tempo isso, mas eu lembro ainda. A gente imagina que sabe tudo. A gente domina tudo. A gente sabe. Os pais são, né? No meu tempo a gente chamava de caretas, né? Não sei nem como é que chama agora, porque os jovens têm cada linguagem agora que a gente vai se esforçando para tentar pegar, né? Então nós achamos que sabemos aonde vamos, que sabemos com quem andamos, que sabemos das escolhas que fazemos, e que tudo que os pais fizeram até ali parece que perdeu o valor, né? Parece que os pais estão errados. Né? E depois a vida vai nos mostrando que na verdade estávamos nós errados, né, naquele momento, e que os pais estavam certos. Hoje, na condição de pais, obviamente, né, que nós vamos ter essa visão. Né? Mas o jovem tem a tendência a se achar indestrutível, tem a tendência a achar que sabe tudo. Eu estou falando do jovem, mas também de uma forma metafórica. Porque, espiritualmente falando, talvez nós sejamos adolescentes. Eu sempre digo que nós somos muito jovens, mas talvez nós sejamos adolescentes. Porque uma das características da adolescência é a rebeldia. Então nós temos a tendência a achar que o pai não sabe do que nós precisamos. E lembrando também, né, nós enfatizamos da dificuldade que era a vida nessa época como um todo, dos escassos recursos, a longevidade nessa... Olha, chegar aos 30 anos nessa época, nossa, era algo já... E depois aqui também nós vamos falar um pouco sobre os anciãos, sobre o que era ser um ancião na época. 40 anos possivelmente já era um ancião, né? Nossa, né? Na verdade,
brincávamos, né? Quando éramos jovens, né? Nós olhávamos para alguém de 30, 40, 50 anos, nossa, né? Agora nós na idade a gente acha, não, mas a gente tá bem, né? Vê como as coisas vão mudando, né? Isso é a maturidade, imaginamos nós. Então, fazemos sempre uma ligação, né, entre a maturidade espiritual e a nossa, né, a nossa faixa etária, enfim, por aí vai. Não vamos perder a linha do raciocínio aqui. Voltando para o jovem, né, para o filho pródigo. Então ele achava que sabia tudo. Ele resolveu desviar do que aquilo que o pai tinha como proposta de vida para ele. Só que ele comete, lembra que ele é citado 2 vezes aqui, né? Pequei contra o céu e diante de ti. Porque o que acontece? Alguém imagina aqui, né? Eu não sei se todos têm os pais, eu ainda tenho o meu, fez 81 agora em maio. Mas imagina eu chegar com meu pai, com 81 anos, ou se fosse antes, não importa. Chegar assim, pai, eu quero metade do que me pertence, eu tenho só uma irmã. Digamos que a metade fosse dela, né? Mas isso considerando o dia que ele faltar, o dia que ele desencarnar. E aí tu chega pro teu pai vivo, são, e diz assim, pai, eu quero metade da minha herança. Eu quero a minha parte, no caso da herança. Simbolicamente isso não queria dizer, pode significar o quê? Que eu quero que ele morra. Ou que eu não estou me importando com o que, com ele, né? Com o bem-estar dele. Pois é o que esse filho está fazendo. Isso também é simbólico, né? Eu posso não estar me importando com o que Deus propõe para a minha vida. E eu posso achar que sei por onde eu vou fazer, e o que eu vou fazer está certo e está bom e vai dar certo. Mas como Emmanuel diz, sempre que nós nos afastamos do caminho que o Pai propõe, que Deus propõe para a nossa vida, nós estamos criando mal para nós. E todo sofrimento advém daí. Todo sofrimento. Alguns podem dizer assim, mas Cristiano, eu não me desviei do caminho do Pai. Nunca nessa vida. Ok? Mas nós sabemos, né? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Talvez não agora, mas quem sabe, né? Em algum momento já não tenhamos também pecado contra o céu diante de ti. Então, esse é o símbolo. Ele vai e faz o que dá na cabeça dele. Ele gasta os bens que Deus lhe deu, e aí nós podemos considerar várias coisas, né? Nós podemos considerar não só dinheiro, inclusive dinheiro era algo muito raro nessa época, e simbolicamente falando também, vender terras nessa época era algo quase que improvável. Não se vendia, apenas se transmitia para os herdeiros, para os filhos. E, inclusive, depois quando nós falarmos sobre o outro filho, nós vamos lembrar dessa questão, porque geralmente essas famílias elas permaneciam juntas, mesmo com a morte dos pais. Porque, lembram, os recursos extremamente curtos, né? Daqui a pouco um tinha um arado, os dois se uniam, aravam toda a terra de um, aravam toda a terra do outro. No caso de serem irmãos, talvez arassem juntos um espaço compartilhado, depois colheriam juntos e assim por diante, criavam as ovelhas juntos, criavam o novilho, né, ou 2 ou 3 juntos. Não havia essa separação, porque era imprescindível se ajudar, estabelecer, fortalecer esse vínculo com o outro. Mais um dos ensinamentos que Deus coloca na própria dificuldade da existência. Ninguém consegue viver separadamente, sozinho, numa ilha, ainda que essa ilha seja simbólica dentro de si mesmo, né, ou separado completamente. Nós precisamos da troca de energia, da troca de sentimentos, da presença do outro nas nossas vidas. E aqui, simbolicamente, esses irmãos estão rompendo. O mais jovem, porque não queria, né, queria seguir o seu próprio caminho, e o mais velho, porque não se importa. Porque o mais velho aqui, ele tinha o papel de conciliação. Ele deveria ter tentado, no mínimo, impedir o que o irmão fez. Conversando com o irmão, conversando com o pai, sendo o mediador entre os dois. Mas não o fez. E ele vai e faz tudo o que dá na cabeça dele, e ele experimenta uma grande escassez. Porque o que são os recursos, então, além do que nós falamos, né, não necessariamente é dinheiro. A saúde. A saúde é um recurso que Deus colocou na nossa caminhada. Claro, uns talvez tenham menos, outros talvez tenham mais, talvez por já terem mal usado em outra existência, e aí vai longe, né? Mas nem vamos entrar nessa questão. Mas a saúde, enfim, é um recurso divino também, né? A nossa capacidade intelectiva, né? A nossa capacidade de raciocínio, de compreensão das coisas, tudo isso são bens concedidos, né? A possibilidade de nós, se nós podemos levantar da cama pela manhã
e temos uma ocupação útil, temos um trabalho, ainda, ou que seja cuidar da nossa casa, nós já somos muito agraciados. Eu gosto de seguir tem um pessoal no Instagram aí que dá lição de vida, né? Eu sigo um pedreiro, ele não tem as pernas, mas ele está lá, fazendo andaime, rebocando parede, colocando tijolo, né? Está lá. Muitas pessoas com essas graves dificuldades físicas e que lutam para se manter ativos e serem úteis, né? Talvez, momentaneamente, tenham sido separados destes bens, né, por alguma razão. Esta semana tivemos no nosso grupo mediúnico, né, a manifestação de uma irmã que fora resgatada. Tinha todo um contexto complicado ali, mas ela relata que ela vivera, durante aquela existência, com paralisia cerebral. Ela faltou oxigênio no momento do nascimento e ela perdeu as suas funções, a capacidade de se movimentar, de se expressar, inclusive, mas ela estava lúcida dentro do corpo. E agora ela estava feliz porque ela recobrara toda a sua capacidade espiritual lá no plano espiritual. Né? Vejam o que é a maravilha, né, da justiça e da misericórdia divina, que não nos desampara jamais. E isso está dentro destas histórias aqui, né, destas parábolas. Depois a gente vai tentar focar um pouquinho nessa conclusão. Então, ele vai e ele chega ao fundo do poço, porque ele foi cuidar de porcos. Para os judeus, os porcos, os judeus não consomem porcos. Porque eles não lidam, eles não gostam, eles têm pavor de porcos. Porque eles acham que é uma criatura imunda. Né? Talvez porque mexa nas fezes ali, enfim. É da cultura judaica, e ele for apacentar porcos em outro país, né? Porque na cultura judia lá eles não lidavam com porcos. Então vejam, para o judeu isso é o fim da picada, é o último limite da dignidade humana. E ele inclusive quer se alimentar da comida dos porcos. Vejam a que ponto ele chegou, quando ele cai em si. Quando ele se dá conta que ele tinha uma vida muito melhor e ele não valorizara aquela vida. Isso pode acontecer conosco também. Não estamos isentos disso. Daqui a pouco nós temos tantas bênçãos na nossa vida e não estamos percebendo. Aí quando nós não temos mais a saúde, quando nós não temos mais a juventude, e por aí vai, a gente se dá conta assim, como eu era feliz e não sabia. Não soube aproveitar. Quando ele cai em si, ele se dá conta, ele resolve fazer o caminho de volta. E aqui nós temos temos vários símbolos maravilhosos aqui. Quando ele chega, imaginemos assim, nós estamos falando de um pequeno sítio, né? Talvez, uma chácara, não sei. Mas nós estamos também falando de uma comunidade. E aí, Haroldo nos traz a seguinte reflexão. Quando nós erramos, primeiramente nós erramos conosco mesmo. Porque o que acontece? Eu me chamo Cristiano, né? Você já sabe. Eu tenho uma visão sobre mim. Eu posso dizer assim, se alguém me perguntar, sendo raso, não vou nem tentar me aprofundar, né? Nem tentar abrir meu coraçãozinho, assim, quem tu é? Eu sou um trabalhador do movimento espírita. Né? Sou orador espírita, sou evangelizador, trabalho com jovens. E assim, posso dizer algumas coisas sobre mim, sobre a minha profissão, sobre o fato de eu ser casado, enfim, posso enumerar várias coisas. Né? E eu tenho uma visão sobre isso. É a visão que eu tenho sobre mim. E que eu acredito que as pessoas tenham sobre mim. Na verdade, isso nunca bate 100%, porque as pessoas observam coisas em nós que nós mesmos, às vezes, não enxergamos. E, às vezes, a gente faz uma vista grossa. Alguns dos nossos defeitos nós insistimos em não ver, deixar para o canto, mas as pessoas percebem. Mas eu tenho uma visão autoconstruída sobre mim. Né? Talvez aquilo que nós possamos chamar de ego, não é exatamente, mas assim, é essa personagem que vos fala, eu tenho um conceito sobre mim que talvez não seja 100%, mas quando eu peco, quando eu faço alguma coisa muito fora da curva, quando eu peco contra Deus, ou contra o céu, eu já estou indo contra a minha própria imagem, que eu construí sobre mim mesmo. Então aí nós já temos um problema, que é o que o filho pródigo fez aqui.
Primeiro ele ofende o pai, quase que dizendo que queria que o pai morresse. E aquilo ali é um pecado grave naquela comunidade. Aí vamos chegar lá. Tá. Depois o segundo problema. Tu peca contra todas as pessoas próximas a ti. Contra teus filhos, contra teus pais, contra teus cônjuges, contra o cônjuge, ou a cônjuge, contra aquelas pessoas mais próximas de ti. Então, quando tu comete um erro, tu comete contra ti mesmo, tu envolve todas as pessoas próximas a ti, e tu envolve a comunidade em que tu vive também, naquele processo. Foi o que o filho pródigo fez. Por isso, quando o pai o avista de longe, o pai corre em direção a ele. O pai se humilha. O pai toma para si. Porque se ele entrasse na comunidade, ele poderia, quem sabe, até ser apedrejado. Poderia ser xingado. Ou poderiam não permitir que ele entrasse. Mas o pai toma a frente e vai de encontro ao filho. E nesta sociedade, os anciãos não corriam. Eles andavam de forma solene, altivos, usavam túnicas longas. Jamais se viria um ancião correndo. Então, isso pode considerar-se até uma humilhação, porque ele sai do protocolo. E aí é interessante, abrindo só um pequeno parênteses, lembram que eu falei e repeti várias vezes, a vida era extremamente difícil nessa época. Então nós entendíamos que Deus era alguém severo, que Deus era alguém que punia, que Deus era uma personalidade difícil. Jesus está trazendo aqui um pai que sai do padrão, que corre em direção ao filho. Nessa sociedade, os pais não beijavam os filhos. Hoje em dia, já está mais normal, né? Demonstrar o afeto. Os homens demonstrarem afeto, né? Os mais velhos é complicado. Não sei se eu já contei para vocês, mas já várias vezes o meu pai, né, que eu recém citei, ele não sabe abraçar. Ele não consegue, ele se enrijece. Talvez não é que ele não queira, é que ele não aprendeu. Ele não aprendeu a fazer. E imagina 2000 anos atrás. E o pai abraça o filho e o beija repetidamente, demonstrando afeto. Esse é o pai que Jesus queria mostrar para nós. Entendem? Então ele toma as dores do filho, quando ele chega lá e o envolve, é como se ele dissesse para a comunidade, ele está perdoado. Não é mais com vocês, é só comigo. Entende? Ele toma as dores do filho para ele. Quando ele manda o vestir, é vestir com a melhor roupa, porque aquela roupa seria para receber os convidados aquela noite. Quando ele manda que o calcem, né, coloquem sandálias nele, era um símbolo, usar a sandália era o símbolo do filho. Né? Somente os filhos da casa usavam sandálias, os servos andavam descalços. E o anel é um símbolo de família. O que o pai quis dizer com aquilo? Tu estás de volta à família. Tu é meu filho. Teus pecados estão perdoados. Porque ele caiu em si. Porque ele levantou-se. Entendem? Os símbolos. E ele traz e manda matar um novilho gordo. Lembram? É uma comunidade pequena. Não tinha geladeira, não tinha saquinho e freezer. Né? Para te carnear o boi, picotar ele em pedacinho e congelar. Não dava para fazer. Não sei como é que eles faziam. Possivelmente, o Haroldo nos fala que matou, tinha que consumir. Claro, nós sabemos, né, que de repente dava para defumar, fazer um charquezinho, né, e tal. Mas imaginemos que tinha que ser consumido naquele dia. E não dá para comer um novilho gordo sozinho. Né? O novilho gordo já deve ser um bicho mais ou menos. Não é um adulto, mas também não é um bezerro, né? Já é um bichinho. Vamos falar, o pessoal antigo de fora aí, que é uns 120, 140 quilos carneados. Né? Quem já participou desses afazeres aí sabe o que eu estou falando. Então, ele convida a comunidade para festejar. Mais uma vez reforçando a questão de que o filho pertencia de novo à família, de que o filho estava perdoado, e que ele pertencia àquele grupo novamente, e que ninguém mais teria o direito de rechaçá-lo. Então vejam que maravilha.
E aí vamos falar um pouquinho do irmão, novamente, né? Falei anteriormente, o irmão é o símbolo do religioso. O irmão, ele gostaria de ter feito o mesmo que o irmão mais jovem fez. Nessa atitude egoística, ele era egoísta também. Porém, ele era um egoísta sem coragem. O irmão mais jovem, pelo menos, era um egoísta com coragem. Porque o que acontece? Ele levou uma certa vantagem. Porque lembra que eu falei que tudo era... Nesse sentido, ele ia perder, né? A ajuda do irmão. Mas ele ia ficar com o que sobrou das terras somente para ele. Esse foi o ponto de vista dele. Então, ele não interviu. Porque ele poderia, não só poderia, ele deveria ter intervido. Né? Quando o irmão mais novo pede a fortuna para o seu pai, a parte da herança para o seu pai. E ele não interveio. E quando o filho é perdoado, quando o filho é recebido de volta, ele se indigna. E aí Jesus está falando para os fariseus daquela época, mas é claro que nós podemos trazer isso para os dias de hoje, né? Porque os fariseus daquela época ficavam chocados com tudo que Jesus trazia. Né? Quando Jesus traz essa proposta de um Deus amoroso, de um Deus que perdoa, de um Deus que é parceiro, por assim dizer, que está ali junto, eles não aceitam. Eles não concordam, eles ficam chocados, eles ficam escandalizados com tudo que Jesus fazia. Eles não entendem a proposta de Jesus. Porque eles eram extremamente egoístas. Eles eram muito preocupados com os rituais. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas o judeu à época, quando ele acordava, ele tinha um número de preces para fazer, palavras a dizer de uma determinada maneira, um número, né, de uma determinada ordem, cumprir rituais de purificação. Isso era todos os dias, toda vez que fosse tomar uma refeição tinha que lavar as mãos. Obviamente que hoje nós sabemos que existem as questões, né, da asepsia, enfim, por causa da nossa saúde, mas naquela época eles não entendiam por quê, mas eles criaram isso de forma ritualística. Então, essencialmente, eles já tinham se desconectado, espiritualmente falando. Eles eram pessoas que só se importavam com a aparência, né? Em se vestir, de alguma forma eles tiravam um proveito, né? Porque eles tinham um destaque na sociedade, eles tinham poder político, eles viviam daquilo. Né? Então, eles estavam preocupados só com isso. Tanto é que o filho aqui se indigna, né? Eu estive sempre contigo, pai. Sim, esteve ali, no templo, se dizendo, se colocando como um religioso. Mas quando chega na hora de praticar, de estender a mão, de compreender aquele irmão, aí ele falhou. Aí onde é que estava a religiosidade? No seu significado verdadeiro? Não exterior. Aqui, dentro. Onde é que ficava isso? Onde é que estava isso? Né? Então nós destacamos alguns pontos aqui, né? O filho pródigo. Ele é o símbolo do homem do mundo. Que hoje está envolvido, né, com seus afazeres, com os seus gostos, com as suas vontades. Não quer dizer, então, que em algum momento ele não vai cair em si. E fazer o caminho de volta, né? Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então ele é despreocupado, ele é orgulhoso, ele é egoísta, ele rompe com a sua origem. E aí nós estamos falando de questões profundas, assim, né? Origem espiritual mesmo, filiação divina, e nós podemos também estar falando da sua origem familiar, né? Porque eu lembro, assim, né? Eu herdei a profissão do meu pai, né? Passou para mim, desde criança. O dia que eu pisei o trabalho do meu pai, disse, cara, é isso aqui que eu vou fazer. E eu faço até hoje. E durante muito tempo, eu era, né, eu era lembrado por pessoas mais velhas, em várias situações da vida, assim, o filho do Enio. Só que aquilo tem um significado. Eu não podia errar. Porque eu nunca vi meu pai errar. Não quer dizer que eu não errei. Porque a gente erra, né? A gente é especial. A gente é, como é que é, um adolescente rebelde, né? Mas aquilo tinha um peso. Que talvez tenha impedido que eu errasse mais. Pelo menos. Né? Porque a figura dele
é referência para mim até hoje. Então ele rompe com a sua origem, ele rompe consigo mesmo, com a família e com a sua comunidade. Né? O irmão mais velho, né? É o religioso vazio. Ele inveja o irmão, não promove o diálogo, não obedece ao pai, não concorda com o pai. Gostaria de ter saído, né? Mas não teve coragem. E o pai, então, né? O pai é tudo de bom. O pai suporta a humilhação na frente da comunidade. O pai perdoa. O pai acolhe. O pai reconcilia os dois irmãos. O pai demonstra afeto. Esse é Deus. Falei da reunião mediúnica, né? Uma característica, talvez, eu não sei, né? Que dia é o mediúnico aqui? Só tem um dia? 2 dias? Tem mais? Tá. Bom, mas quem participa do mediúnico sabe que, pelo menos na nossa casa, é muito comum, muitas pessoas, que nós estamos relativamente perto do cemitério antigo, nunca sei o nome, é São José. Nós estamos lá no topo da lomba. Muitas pessoas são trazidas de lá para conversarem conosco no mediúnico, né? E na sua grande maioria não sabiam que desencarnaram. Outros relatam que já sabiam, mas que estavam ali há muito tempo, não sabiam para onde ir. Essa semana também tivemos uma pessoa usuária de drogas, que estava no reduto dos usuários de droga, desde que desencarnou há bastante tempo. Mas todas relatam o seguinte: recebemos uma visita de um grupo que sempre vem nos convidar para ir, né, sair daqui, para ir para um lugar melhor. E a casa espírita nada mais é que um pronto-socorro espiritual. Nós só vemos isso aqui, para os que não têm a visão, né, dupla. Mas para os que têm, sabem que acima de nós existe um hospital espiritual. E o que fica disso? O que eu quero chegar? Nós nunca somos desamparados por esse Pai amoroso. Nunca. Por mais rebeldes, por mais pródigos que nós possamos ser, nós nunca somos desamparados por esse Pai. Nós é que, por vezes, insistimos em nos desconectar dele, achando que sabemos tudo, achando que nós entendemos muito da vida, quando, na verdade, somos adolescentes rebeldes, independentemente da nossa idade física. E como falei lá no início também, em toda a parábola contada por Jesus, nós somos algum personagem. E aí, eu não sei, não conheço a história de ninguém de vocês aqui. Conheço mal a minha. Nessa existência, pelo menos, né? Mal. Quem dirá nas outras? Então, a tarefa é a reflexão. Tema de casa. Quem eu sou nessa parábola? Quem eu sou nessa parábola? Mas, independentemente da resposta, tenhamos a certeza. Deus nos aguarda de braços abertos. Muito obrigado pela atenção de todos. 40 anos de luz, caminho santo que ao bem nos conduz, hospital de almas doce lar, onde aprender é também amar, entre 2 planos a cooperar, o trabalho nunca vai se findar.